Ele era um caso interessante. Ainda é, porque era conhecido como um cara que desmoronava, meio desistente. Francis, se você estiver ouvindo, por favor, você pode voltar. Fala galera, tudo certo? Sejam bem-vindos ao Arena Knockout. Hoje quero compartilhar com vocês uma conversa recente entre Joe Rogan e Paul Felder. Eles falaram sobre dois assuntos bem interessantes no MMA. Primeiro sobre Charles Oliveira. Ambos comentaram como ele foi muito criticado no início da carreira, até sendo visto como alguém que desistia em algumas lutas. Mas com o tempo, ele deu a volta por cima e se tornou campeão do UFC, sendo agora uma das grandes lendas da organização. Essa trajetória de superação e evolução é algo que chama a atenção e serve de exemplo para muitos. E também falaram sobre uma possível luta entre Jon Jones e Francis Ngannou, que para eles seria uma batalha épica. Jon Jones tem um físico e uma técnica impressionantes, sendo considerado um dos melhores de todos os tempos. Já Francis Ngannou, com sua força bruta, seria um grande desafio para ele. Só porque você está mais magro agora, não significa que pode descer uma categoria de peso sem problemas. Você já pensou nisso alguma vez, de fazer mais uma luta? Ah, cara, pensei nisso várias vezes. Você pensou depois que o Oliveira virou campeão? Porque quando você venceu o Oliveira, ele ainda não era. Não realmente, porque estávamos em trajetórias tão diferentes. Tipo, na época, eu tinha uma vitória sobre ele, o que eu amava, ser o último a vencê-lo antes de virar campeão. Mas para eu voltar e achar que teria uma chance de lutar contra ele, isso não iria acontecer. Eu teria que vencer muitos contendores famintos antes de chegar perto daquele cinturão. Ele era um caso interessante. Ainda é, porque era conhecido como um cara que desmoronava, meio desistente. Sim. Cub Swanson o nocauteou. Max Holloway teve aquele problema estranho no pescoço. Ah, é. O que aconteceu com o Holloway? Lembro que parecia uma fisgada estranha. Ele meio que caiu no canto e desistiu. Acho que foi algo sério no pescoço dele. Ah, sim, lembro disso, foi assustador. Tinha até esquecido. Mas todo mundo chamava ele de desistente, sabe? E aí ele deu a volta por cima e virou o cara mais casca-grossa da categoria. Não só da categoria, mas um dos melhores do esporte. Quando ele nocauteou Chandler e destruiu o Gaethje, você pensa, caramba, ele é bom demais. Estou curioso para ver se ele volta para lutar contra o Islam. Parece que ele quer, mas no começo não parecia assim. Depois de lutar com o Islam, acho que muita gente vai para casa pensando, será que quero voltar para isso? Mas depois de um tempo você começa a pensar, ah, e aquilo do Oliveira? Ele sofreu um micro-rasgo no esôfago. Uau! Provavelmente foi causado pelos cortes de peso. Ele disse que foi uma lesão no pescoço durante o treino, fez fisioterapia e achou que estava tudo bem. Mas talvez tenha sido por isso. Fazer 66 quilos naquela época, é isso mesmo, 66. Ele provavelmente sentiu isso nos treinos, de verdade. Mas quando você está constantemente se desidratando, camp após camp, e lembro que, quando lutou comigo, ele ainda tentava voltar para 66 quilos, por isso ele não estava tão grande. Eu devia estar uns 9 quilos mais pesado quando o enfrentei naquela época. Então, ele decidiu conscientemente ficar nessa categoria, porque disseram, você não tem escolha, ou luta nesse peso, ou continua errando e se prejudicando. É louco porque o poder dele se desenvolveu. Quando ele acertou o Gaethje, Gaethje disse que ninguém nunca tinha batido tão forte. Ele sentiu nos dentes. E mesmo naquela época, quando ainda era o magrinho Charles Oliveira, ele me acertou uns chutes. E lembro de pensar, caramba, achei que ia passar fácil por ele em pé. Mas ele acertou alguns golpes e deu para ver que a força já estava lá. Ele é um daqueles caras magros e fortes que você subestima, mas quando eles acertam, você pensa, Jesus Cristo, longo e magro é um ótimo físico para lutar. Se você olhar para os grandes lutadores do nosso tempo, os caras longos e magros são os melhores. Na minha opinião, é o melhor tipo de físico. Você tem a vantagem de alcance. No jiu-jitsu, você envolve todo mundo, consegue passar os braços e não é tão volumoso. Talvez você não tenha a força bruta de caras menores e mais compactos, mas acho que músculos longos e magros são o ideal para o MMA. Eu era baixo e atarracado,
sem alcance, sem nenhum desses benefícios, infelizmente. Mas veja o Mighty Mouse. Ele também é baixo e atarracado, e é o melhor de todos os tempos. Se não for o melhor, está na conversa. Mas acho que há só um verdadeiro melhor de todos os tempos. Nenhum desses benefícios, infelizmente. Mas olha o Mighty Mouse, ele também é baixinho e durinho, e é o maior de todos os tempos. Se não for o maior, ele está na conversa. Eu acho que tem um verdadeiro maior de todos os tempos. O Khabib com certeza está na conversa. O Jon Jones. O Jon Jones com certeza. O Jon Jones tem o físico perfeito. O físico perfeito. Como isso vai se traduzir para os pesados? Isso é bem interessante, porque todo mundo lá tem um físico perfeito também. É um mundo diferente quando você lida com naturais de 111 quilos, naturais de 118 quilos. Eu estava realmente ansioso para vê-lo contra o Francis. Todo mundo ficou bem chateado quando não conseguiram fazer essa luta acontecer. Acho que o Francis só vê aquele pote de ouro no fim do arco-íris do boxe e pensa, sabe de uma coisa, vou ganhar uma grana. E minha esperança é a seguinte, aqui está o cenário perfeito. O cenário perfeito é ele ir para o boxe, fazer uma grande luta de peso pesado e, enquanto isso, Jon Jones e Ciryl Gane se enfrentam. O Jon vence, o Ciryl vence. Quem ganhar é o campeão do UFC. E depois o Francis volta. Eu adoraria. Ele pode voltar. Francis, se você estiver ouvindo, por favor, você pode voltar. Não assine contrato exclusivo. Só vá ganhar dinheiro. Não tem jeito, né? Mas quem sabe, se alguém aparecer e oferecer uma grana absurda. Olha, ele deveria aceitar se alguém chegar e falar, eu te dou 100 milhões de dólares, faz o que você quiser. Ele vai dizer, ok, o que eu tenho que fazer? Lutar contra o Jake Paul. Que porra eu tenho que fazer? Sabe o que quero dizer? Se eles oferecerem muita grana, mas acho que eles estão tentando fazer uma luta com o Tyson Fury. Sei que o Tyson Fury tem falado umas paradas malucas, tipo, vamos lutar no cage no formato de boxe, com o Mike Tyson como árbitro. Ele falou, claro, vem lutar comigo. Isso faria muito mais gente comprar a luta. Quero dizer, é só juntar um monte de gente para comprar, fazer o máximo de dinheiro possível. Mas o pessoal precisa entender os níveis do boxe, tem que entender. Olha, o Francis Ngannou pode nocautear qualquer ser humano na Terra se ele acertar limpo no queixo. Mas boa sorte acertando o Tyson Fury limpo no queixo, cara. Você viu o Mayweather fazendo sparring?